Ok, gente, vamos continuar na política. Vocês sabem que quinta-feira sempre é dia da live do presidente da República e ontem, obviamente, o dia não era dos melhores, né? Exatamente por causa da prisão do Fabrício Queiroz e toda a repercussão que a gente já trouxe por aqui. De Brasília, a nossa repórter Luciana Verdolim acompanhou tanto as novidades do caso Queiroz quanto a transmissão do Bolsonaro e vai trazer um resumo bem importante pra gente. Vamos lá. Olha, o presidente Jair Bolsonaro negou ontem qualquer tipo de envolvimento com Fabrício Queiroz, que foi preso em Atibaia. Bolsonaro disse ainda que estranhou o tamanho da operação policial para realizar a prisão. E foi feita uma prisão espetaculosa, né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça o diga, siga o teu caminho. Bolsonaro ainda explicou que Queiroz estava em Atibaia não para se esconder, mas para ficar perto do local onde faz tratamento contra o câncer. E que não existe nenhuma ligação entre os dois. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Os filhos do presidente também criticaram a operação. O senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais, disse que encara com tranquilidade os acontecimentos e afirma que a verdade prevalecerá. Segundo Flávio Bolsonaro, mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar o governo Bolsonaro. Já o deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou criticando o fato de serem vários os investigados no inquérito, mas só Queiroz ter sido preso. Por conta de insinuações ligando o caso à família do presidente Bolsonaro, o próprio presidente disse que espera que a justiça siga seu caminho. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. Ontem cedo, assim que ficou sabendo da prisão de Fabrício Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma grande reunião aqui no Palácio do Planalto com os principais ministros do governo para discutir uma possível reação aqui do Palácio do Planalto. Ele chamou os ministros da Casa Civil, da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Governo, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e o advogado-geral da União. O objetivo foi avaliar como fica a situação da família. O dia ontem foi atípico. O presidente evitou conversar com apoiadores na saída e na chegada do Palácio da Alvorada. Ele teria tentado também demonstrar tranquilidade durante encontro com parlamentares, mas assessores disseram que o presidente passou o dia irritado. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, meus caros espectadores, eu já disse isto aqui neste programa. Vocês sabem muito bem que o show no Nome do Morning não é à toa. A gente tem uma atração meio mórbida, né? Pelos aspectos pitorescos ou bizarros dessas histórias. E são tantos, né, Paulinha? Gente, cada coisa, porque depois tinha a foto ali, né, da casa que estava o Queiroz. E tinha um altarzinho esquisito em cima de uma lareira. Tem até uma foto aqui para quem vai conferir por imagem, mas quem não está vendo por imagem eu vou descrever, porque ali tinha um pôster amassado do ato institucional AI-5, enfim, um momento aí de autoritarismo do governo militar do Brasil, vocês bem sabem, autorizou perseguições a adversários políticos, foi responsável esse ato por inúmeros crimes ocorridos na ditadura. Tá ali o posterzinho meio amassadinho. E na frente dele, amores, quem temos? Temos action figures. Alguém é muito fã de Tony Montana, esse personagem de Al Pacino no filme Scarface, do Brian De Palma, filme de 83, que é um refugiado de Cuba que vai para os Estados Unidos e, amores, faz fortuna vendendo drogas, não é? Tem também várias frases dele que ficaram bastante famosas. Inclusive, eu vi inúmeras matérias que ranqueiam mais de 50 frases faladas no filme, frases de efeito, como, por exemplo, eu sempre digo a verdade mesmo quando minto. Veja que frase maravilhosa. Ou, por exemplo, todo o maldito país foi construído lavando dinheiro. Os Estados Unidos, ele tá falando aqui, tá? O personagem tá lá em Miami. E também, você deve ficar de boca fechada para que eles pensem que você é um cavalo e o deixem sair. São mais de 50 frases maravilhosas faladas por esse personagem que alguém gostava muito. São 3 ali, né? Eles estão colocados na frente desse pôster. Enfim, não sei se isso depois vai ser questionado
por que é que estava lá, de quem que era, o que significa, enfim. E teve também a história da Heloísa de Carvalho, que é filha do Olavo de Carvalho, que apareceu por lá para fazer um grande brinde com suco de laranja. Foi um momento especial, tá na internet. E aí ela trouxe uma informação de que ela já sabia que o Queiroz estava lá faz tempo. E parece que pode ser que ela já soubesse mesmo, porque tem um cara que estava lá com ela, que no Instagram se identifica lá como Todd Tomorrow, e ele tinha postado uma foto da fachada desse lugar onde estava o Queiroz em maio, dizendo o seguinte, ó, longa temporada numa casa do meio do nada em Atibaia, que por coincidência é de propriedade do senhor Wassef, advogado de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. A casa foi transformada em escritório de advocacia no último ano. Será que foi de olho na inviolabilidade que escritórios dessa natureza gozam? Ah, não sei, só Deus sabe, não é mesmo? Esse dia foi louco. Eu e Heloísa de Carvalho, e temos emojis de detetives ali também nesse post. Ou seja, é uma grande série, nem House of Cards conseguiu chegar nesse nível do preciosismo, não é verdade? Muito bem, Paulinha. Deixa eu perguntar agora aqui pro Adriles. Adriles, eu vi um monte de gente ontem na internet querendo fazer comparação de corrupção, né? Uma coisa muito curiosa, né? Dizendo, não, mas olha, o outro robô desviou 50 milhões e o filho do presidente está suspeito de ter desviado 2. Como se isso fosse uma qualidade, né? Ah, não, desviou 2 milhões de reais, olha só, ele realmente está correto, né, nessa atribuição. Então, o que eu acho que a gente tem que discutir agora e queria ouvir a opinião de vocês três, do Denis, do Zé e agora a sua, Adriles. Qual que é a postura que a família Bolsonaro precisa ter agora, principalmente diante de um caso como esse? Olha, em primeiro lugar, a questão de comparação de tipo de corrupção, ela é válida até o momento em que você não estabelece um tipo de gradação valorativa do que é a corrupção. O que eu estou querendo dizer com isso? O Flávio Bolsonaro, que é o artífice, é o principal cancro desse problema, que é o filho do pai, que prometeu cortar na própria carne e até agora não cortou na própria carne e deixou apodrecer o corpo inteiro numa gangrena putrefata no combate à corrupção em defesa do próprio filho. Agora, há gradações. O Flávio Bolsonaro é o 17º em nível de distribuição de grana, né? Foi 1 milhão, se eu não me engano, 1.200.000 que esse personagem espúrio, o Queiroz, distribuiu, assim, quer dizer, pegou na rachadinha e devolveu para o Flávio, né, para o escritório do Flávio. Tem outros 16. Isso não anula o ato da corrupção em si, mas lança luzes sobre uma prática hegemônica e absolutamente banal. Banal, assim, do ponto de vista democraticamente, para usar um termo irônico, utilizado entre todos os gabinetes do Brasil, praticamente, no PSOL, no PT, nos partidos de esquerda, de direita, de centro, etc. É errado, como era errado o Caixa 2 e todo mundo falava, todo mundo fazia. O que o Flávio poderia fazer de maneira simbólica é ele se colocar como uma espécie de Roberto Jefferson. É a única forma de salvação realmente mais incisiva do governo e de afastamento, né? Do que, olha, eu errei, eu fiz um ato de corrupção que eu achei que foi banalizado pelo uso e pela cultura dele, e eu estou me imolando aqui como um mártir da corrupção, e dessa forma estou tirando o meu pai da jogada. Porque o Bolsonaro já deu várias mostras de não fazer nada para não salvar o filho. E nessa de não salvar o filho, ele pode fazer com que se perca o seu próprio governo. Ok, 1 minuto e meio para o Denis, 1 minuto e meio para o Zé. Vamos lá, Denis. Deixa eu só passar um mico antes. Paulinha falou que a Heloísa de Carvalho disse que sabia onde ele estava, e eu posso dizer para vocês com toda certeza que é verdade, ela sabia sim, porque ela me contou faz 1 ano, ela me deu o endereço dessa casa e eu, o pior repórter do mundo, não fui investigar. Ela falou para várias pessoas na imprensa, ninguém acreditou nela, que a credibilidade da família Carvalho não ajuda muito. E era verdade, ela sabia há mais de 1 ano. Gente, eu sou da família Carvalho, não fala assim. Pô, Denis, mas ela odeia o pai. Enfim, eles têm uma rixa terrível. Maravilhoso, Paulinho. É outra família. Mas assim, só pra contextualizar, se a gente tivesse num governo normal, o que a gente ia estar comentando aqui é que o governo acabou. Né? Escândalos de corrupção, manipulação, descaso total com a população, o presidente sacrificando a vida dos brasileiros, a economia do país
para começar a fazer campanha eleitoral antecipada anos antes, uma incapacidade total de conversar, de compor. Hoje o governo só tem no Congresso o apoio de quem eles podem pagar. Só os deputados que estão à venda topam conversar com o Bolsonaro. Por que então, que não é disso que nós estamos falando, né? Por que o governo Bolsonaro não acabou? E na verdade há sérias dúvidas se ele vai acabar tão cedo. É simples, porque ele ameaça com golpe. Ele está tentando cooptar o exército, a polícia, para desrespeitar a lei e não tirarem eles do poder, né? Tirar o poder dele. Ele também está armando seus apoiadores. Agora, eu queria propor um exercício de imaginação para os ouvintes. Imagine se algum desses presidentes do passado pudesse usar essa tática. Pega um que você não goste. Vamos supor que seja a Dilma. Imagina se, quando o Supremo decidiu que ela não podia nomear quem ela queria para o ministério e impediu que ela desse o cargo de ministro da Casa Civil para o Lula, né? Porque considerou que tinha um desvio de finalidade. Corrupto, a Dilma começasse a incitar o povo para fechar o Supremo e um general apoiador dela mandasse os juízes calarem a boca e não esticarem a corda. Você ia gostar? E eu acho que isso é um bom exemplo de como a gente não está vivendo um período normal. E eu espero que a gente volte para um período normal em breve. Denis, espera aí, só um minuto, Adriles. Espera aí que agora eu quero ouvir o Zé Maria Trindade sobre essa postura da família Bolsonaro a partir de agora. Zé. Pois é, eu, como Adriles, aí não engulo essa isca de dizer que isso não é corrupção, isso não é dinheiro público. Eu acho até eufêmico demais falar em rachadinha. Isto é corrupção, é lavagem de dinheiro. Dados comprovam nessa investigação de que houve pagamentos de mensalidades escolares e muitos outros em dinheiro vivo. Hoje ninguém usa dinheiro vivo, a não ser dinheiro ilegal. Dinheiro está em extinção, dinheiro em papel, dinheiro vivo. Então, há sim indicações fortes de que havia na Assembleia do Rio de Janeiro um processo de roubo de dinheiro público, desvio de dinheiro público, rachadinha eufemismo, e existem sim 27 outros gabinetes com movimentações atípicas, suspeitas, indicadas pelo COAF. E há um foco total no nome do filho do presidente, o 01, senador Flávio Bolsonaro, que era, na época, deputado estadual. Agora, Queiroz, ele centralizava, e há toda indicação de saía dinheiro do pagamento da Assembleia, o dinheiro entrava nessas contas dele, né? E ele administrava, tem depósitos ali em nome da família Bolsonaro, e isso fica muito claro. O presidente Jair Bolsonaro, é isso que eu queria focar, entendeu o recado, foi controlado. E diante desta situação, ele evitou durante todo o dia tocar nesse assunto. E os deputados aliados do PSL saíram em defesa do Flávio Bolsonaro, evidenciando exatamente esse foco. Mas é preciso dizer que é assim mesmo. A família de um presidente da República, a família de um prefeito, a família de um governador entram no foco em qualquer situação. Então, quando uma família vai para o poder, fica mesmo nos holofotes. Não há como negar uma dificuldade que a família vai ter que resolver, não é do governo, e o presidente fez essa postura, não é do governo Bolsonaro, mas é sim ali uma cicatriz que tem que ser resolvida. Perfeito. Deixa eu agradecer a sua participação mais uma vez. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, até segunda-feira. Obrigado, viu? Muito bem, obrigado. Até lá. Adriles Jorge, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu prometo que eu darei a palavra a vocês. Se o Denis quiser comentar também, ele vai comentar, porque este programa é democrático. A gente vai para um rápido intervalo sobre essa postura que a família Bolsonaro deve ter a partir de agora, depois dessa prisão do Fabrício Queiroz, acontecida ontem. E eu tive que cortar o nosso companheiro Adriles Jorge, em seguida passo também para o Denis, mas vou pedir para os dois serem muito breves para a gente falar em seguida de vacina. Vamos lá, Adriles. Seremos. Não, eu tenho muita curiosidade em perceber como funciona, como se formou a mente do Denis, né? Ele falou em tentativa de golpe do governo. Eu queria fazer mais uma pergunta retórica para o Denis Burgman. Como é que um governo que você acusa de golpe está, nesse momento, negociando com o Congresso, com o dito centrão, de maneira espúria ou não, em nome da governabilidade? Como é que você chama um governo de tentativa de golpe, de golpista, se ele aceita, quase que placidamente, democraticamente, um inquérito que persegue todos os seus apoiadores, deputados, ministros, de maneira absolutamente democrática? Como é que você chama de golpista um governo que aceita a anulação e a prerrogativa
do presidente de nomear o chefe da Polícia Federal, sendo que não tem nada a ver, eu gostaria de saber essa coisa, com o governo petista que tentou dar uma espécie de habeas corpus subliminar para um presidente, Lula no caso, né, que estava sendo acusado de corrupção sistêmica e usava o diploma de ministro para fugir da polícia. Ou seja, não tem nada a ver, o chefe da polícia que queria nomear, que o Bolsonaro queria nomear, não era perseguido pela polícia. Ou seja, como que você acusa de golpe um governo que está sendo golpeado continuamente por forças superiores, forças ocultas, né? Okay. Como dizia o Jânio Quadros, que querem golpeá-lo. Não é uma inversão completa da realidade, Denis Burgman? Pô. Como dizia o Jânio Quadros na época que ele queria dar o golpe, né? E é clássico, na verdade, isso de governos que querem ser golpeados, se dizer perseguido, dizer que tá todo mundo golpeando, até para justificar uma tomada do poder pela força. Eu não preciso ficar listando, né? Os indícios estão todos aí, tem ameaças dia sim, dia não, vindo da alta cúpula do governo. Pra quem? E o que é mais preocupante, da alta cúpula dos militares, que esses caras têm rifle. Cadê? Mas ameaça de quem contra quem? Me dá só Adriles, exemplinho. deixa ele responder. É porque ele falou que não ia dar. Por exemplo, é uma ameaça. Quando você diz que o governo com certeza não vai dar golpe, é só o outro lado não puxar a corda, não esticar a corda. Primeiro, a ideia de outro lado, né? Como é que o exército tem um outro lado? O outro lado do exército é a oposição ao governo? Difícil de entender isso, né? E depois que isso é claramente uma ameaça, né? É tipo, eu não vou dar um golpe na oposição, desde que a oposição não faça oposição. O nome disso é ameaça, ninguém tem dúvida disso, todas as análises vão nesse sentido, as da direita e as da esquerda. Não, senhor. Muito bem. Esticar a corda pode ser alguém querer te golpear, só isso. Pra finalizar, gente, é uma questão semântica. Vamos lá, Adriles e Denis pra finalizar. Denis, é uma questão semântica. Esticar a corda pode ser alguém querer te usurpar do poder, é simples isso. Isso não é uma ameaça. Eu posso dar uma contextualizada bem rapidinho, só assim, porque o Fred Wassef está sendo identificado em muitos lugares como advogado do Flávio Bolsonaro, que ele realmente é. Mas isso não traduz muito a realidade, né? Porque o Fred Wassef, ele é advogado do presidente Bolsonaro, ele é uma espécie de fixer do Bolsonaro. Lembra do filme Pulp Fiction? O Harvey Keitel, o cara que fala, eu resolvo problemas? Ele resolve problemas. O Flávio é um dos problemas do Jair, é por isso que ele é advogado do Flávio, né? Advogado resolve problemas. Esse procurado pela justiça, a família já tinha dito que não sabia onde ele estava, tinha até se declarado decepcionada com ele, dizendo que a culpa era toda dele. Ele estava escondido na casa do advogado do presidente da República, como vocês viram. Denis os indícios são muitos e vêm de toda parte.